Olá, hoje nós recebemos no Encontro com o Autor um paulistano com nome nacional e que, ao longo de sua trajetória, influenciou gerações, especialmente no direito comercial. Embora a sua vinda aqui hoje não é para comentar, conversar sobre os livros de direito comercial que ele escreveu logo após sair da faculdade. Teve uma trajetória que começou muito cedo. Mas eu me refiro a Fábio Ulloa Coelho, professor, autor, que eu conheço desde minha época de estudante de Direito na Universidade Federal da Bahia. Conheço como autor, uma referência, como eu disse há pouco, no direito comercial. E o professor Fábio Ulloa Coelho, que nos dá a honra de estar aqui conosco para esse Encontro com o Autor número 25, como eu disse, é um paulistano que se formou na Pontifícia Universidade Católica, na PUC São Paulo, como é mais conhecida, em Direito, na década de 80, bem no início da década de 80. Logo em seguida, foi convidado a ministrar aula e começou com direito com direito comercial, fez o mestrado também na PUC São Paulo e o doutorado na PUC São Paulo. Professor, é uma honra tê-lo aqui. Nós vamos falar hoje sobre 2 livros do senhor, um em português, outro em inglês. Mas eu queria iniciar conversando sobre o autor Fábio Ulloa Coelho, mas o autor de Direito Comercial. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo e, enfim, muito obrigado. Professor Souto, eu aqui agradeço, é uma grande honra estar aqui na Escola Superior da Advocacia Geral da União, participando dessas conversas com o autor, que acaba criando um repertório muito precioso para todos nós da área do direito, né? Que poder ter acesso à história não contada de alguns livros, à história não contada de alguns autores. Muito obrigado, estou muito honrado com o convite. Nós aqui agradecemos por sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Professor Fábio, o senhor me dizia há pouco que começou a ministrar aula na PUC São Paulo. Como era na década de 80? Então nós já temos aí mais de 40 anos. 45 anos. É uma grande trajetória e daqui a 5 anos vamos completar, o senhor completa meio século de contribuição efetiva ao direito e ao estudo do direito. Como era a PUC na década de 80? Como era o ambiente da PUC na década de 80? Ainda vivíamos numa ditadura, não é? Já perdendo o fôlego. Mas, enfim, vamos começar por aí. Eu fiz a faculdade, professor Souto, de 77 a 81. Né? E participava do movimento estudantil que era muito efervescente naquela época. Uhum. A gente estava decididamente engajado na luta pela anistia. Uhum. Né? Logo em seguida veio a luta pelas eleições diretas, né? Mas durante o tempo da faculdade, especificamente, o movimento estudantil estava muito focado nesse primeiro passo da redemocratização, que era a anistia daqueles que haviam recebido uma punição durante o ciclo autoritário. Né?
E eu estava lembrando, né, as salas daquele tempo eram salas imensas, né, eram assim, 150 alunos por sala, né, nós tínhamos na PUC 2 salas de 150 de manhã e à noite mais uma também de 150, né. As aulas eram sempre quase que grandes conferências, Sim, sim. né. Tive professores como Celso Antônio Bandeira de Mello, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, né, Geraldo Ataliba, Sim, grande. eram grandes professores Ataliba era tributarista, né? tributarista, e as aulas eram assim, num grande auditório, né, para acomodar 150 Com alunos alunos. muito atentos, né, professor? Porque não tínhamos o celular, as redes sociais, né? Que hoje atrapalham bastante, né? É verdade, nada nos distraía. Né? Exatamente. E até isso, eu acabei sendo contratado muito jovem como professor lá na PUC São Paulo, porque no ano que eu me formei em 81, não, em 82, né, a PUC adotou uma nova política que determinava que nenhuma sala poderia ter mais do que 50 alunos. Né? Então, de um momento para o outro, triplicaram-se os postos de professor, né? E não havia pessoas enfim, tituladas suficientes para preencher todos esses postos, né? E aí abriu-se uma exceção para contratar pessoas que já estivessem matriculadas no mestrado. Né? Isso era o caso. Eu logo em seguida saí da graduação, já me candidatei ao mestrado, né? Na área de Direito Comercial. Né? E aí eu já, então, fui convidado para já assumir uma turma logo em seguida. Né? Entendi. Professor, eu comecei a ministrar aula de Constitucional em 96 na Universidade de Uberaba. Portanto, 15 anos depois do seu início. E lá em Uberaba nós tínhamos turmas, não de 150, mas em torno de 100. 80, 90, 100 alunos. 100. É um desafio. É um desafio e curioso que muitos é exagero, alguns alunos de Brasília, porque na época Brasília tinha somente 3 faculdades de Direito e uma demanda muito grande, e os alunos, os que não conseguiam eventual aprovação na UNB, no UDF ou no CEUB, iam assistir aula, se matriculavam na região do Triângulo Mineiro. Mas, voltando aqui, professor, o senhor começa a ministrar aula de Direito Comercial na PUC, mais ou menos em 82, 83. Mais ou menos. Né? O meu contrato é de março de 82. Março de 82. O que lhe motivou a abraçar o direito comercial? Algum professor que o senhor teve na graduação, um nicho que o senhor entendia interessante? Professor Souto, em certo sentido, eu digo que foi o direito comercial que me escolheu. Né? Eu sempre fui um aluno dedicado em diversas disciplinas. Eu me saía de uma forma satisfatória nas provas, participava das aulas. E o professor de Direito Comercial, Cláudio Ferraz de Alvarenga, que depois foi Procurador-Geral de Justiça no Estado de São Paulo, conselheiro também do Tribunal de Contas do Estado. O meu professor de comercial, enfim, agora um grande amigo de longa data, que me convidou para ajudá-lo, primeiro como monitor e depois como assistente, né, nas aulas de Direito Comercial. Né? E então foi por conta deste convite que ele me fez que eu acabei ingressando nessa área. Né? E aí o senhor começa com Direito Comercial, e em seguida, não muito tempo depois, o senhor publica um livro que quer me parecer inovador, porque ele tem, entre outras virtudes, a virtude de condensar o direito comercial, que me parece, até então,
no Brasil era se discorria de forma muito, digamos assim, talvez Desnecessariamente complicado. um tanto quanto longa, Um né? tanto longa, desnecessariamente. Às vezes as questões demandam um tratamento me longo. parece que era comum, por exemplo, o direito comercial se discorrer em 4 volumes. Sim. Né? 2 volumes de falência, 2 volumes de direito comercial. Realmente é um desafio para qualquer aluno, né? E aí o senhor tem esse insight de produzir algo mais concatenado, mas sem deixar de tratar dos temas mais relevantes. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. É o meu primeiro livro, Manual de Direito Comercial, né? Foi Capa amarela? a primeira versão lá de 19... a primeira edição ele era vermelho, azul e branco. Tá. De lá para cá ele já teve Várias, né? Está na eu lembro de alguma 38ª edição, já teve tudo quanto é cor, modelo. Tá certo. Porque até é curioso isso, quando eu fui levar o livro na editora Saraiva. Né? Eu fui autor da editora Saraiva também em 96 e 97, a União Federal em Juízo. Era a grande editora. A grande editora daqueles anos, né? Eu fui levar o livro e, autor novo, eu imaginei assim, eu vou querer a capa, falei lá com a editora, vou querer interferir na capa, eu tenho umas ideias para a capa. Aí o editor pegou lá no interfone e falou, sobe aqui com a paleta de cores, porque tem um autor que tem ideias para a capa. Aí subiu lá um funcionário, anotou as minhas ideias, né? Aí, sei lá, uns 2, 3 meses depois, eu recebo em casa os primeiros exemplares. Nenhuma das minhas ideias. Nenhuma das minhas ideias sobre a capa. Aí eu peguei, olhei aquilo e falei, entendi a mensagem. Eu escrevo o livro, a editora faz a capa. Muito bem. Mas voltando ao livro, professor. Assim, então, esse livro, a ideia que eu tive de escrevê-lo, o Manual de Direito Comercial, surgiu em sala de aula. Eu, além de dar aula na PUC São Paulo naquele tempo, eu dava aula também em um curso preparatório para concurso da magistratura e do Ministério Público, que era muito conhecido naqueles anos, que era o curso do professor Damásio. Né? E eu dava Damásio de Jesus. Damásio de Jesus, o grande penalista. E o professor Cláudio Alvarenga, que havia sido o meu professor lá na PUC São Paulo, me indicou para dar aula nesse cursinho também preparatório. Que arregimentava, desculpe eu interromper, o senhor vai voltar aí ao curso preparatório, que arregimentava alunos, eu não sei se do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Porque eu lembro que eu em Uberlândia, nessa época, 96, eu via levas de alunos se mudarem para São Paulo para estudar no curso. Levas de alunos. Sim. Mas continue. Era, sem dúvida nenhuma, um curso muito grande, tinha muitas turmas, muitos alunos, e muito prestigiado, era um formato, naquele tempo, inovador. Depois, outros cursinhos apareceram, mas era praticamente o único que existia naquele tempo. E naquele tempo, quem ia fazer um concurso para a magistratura, um concurso para o Ministério Público, claro, quais eram as matérias mais importantes? Constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal. Direito comercial ficava ali a 5ª, 6ª matéria à qual o candidato tinha que dedicar o estudo. E, como você muito bem pontuou, professor Souto, naquele tempo havia o autor que era usado nas universidades e também na preparação para os concursos, Rubens Sequião, ele possuía 4 volumes, 2 volumes de direito comercial e 2 volumes de direito falimentar. E os alunos me perguntavam, mas para essa disciplina, que não é aquela para a qual eu posso dedicar tanto tempo, o senhor só pode me recomendar isso, ler 4 livros? Não tem alguém que escreveu de uma forma mais introdutória? Claro, diante dessa demanda naquele tempo a gente chamava de concurseiros, mas dos nossos alunos, né, eu identifiquei a necessidade, essa lacuna. Né? E aí sim escrevi um livro com profundidade, abrangendo todos os pontos do programa dos concursos
de juiz e Ministério Público, né? Mas de forma condensada num único volume, né? E esse livro, então, teve uma grande aceitação durante muito tempo. Ele foi o livro mais vendido do direito comercial aqui no Brasil. Né? Parabéns. E, professor, recentemente o senhor escreveu um livro, publicou um livro de título muito interessante e muito criativo, que é A Biografia Não Autorizada do Direito. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa obra, quando ela foi escrita, o que motivou e o que é que ela traz e onde encontrá-la. Ainda está aí está à venda né? Por favor. Biografia Não Autorizada do Direito. Biografia Não Autorizada do Direito. Já está na segunda edição. Da editora Martins Fontes. Professor Souto, eu comecei dando aula de Direito Comercial, mas eu também fui convidado lá, naquela época, a dar aula de Filosofia do Direito. Né? Então, eu aceitei os dois convites. Né? Aquelas coisas que a gente faz quando a gente é jovem. E aí, durante muito tempo eu estudei essas duas disciplinas. Meu mestrado é em Direito Comercial, meu doutorado é em Filosofia do Direito, com Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Né? Mas, logo depois do doutorado, eu parei de dar aulas de Filosofia do Direito e fiquei apenas com Direito Comercial. Né? Continuei estudando, sempre foi um assunto da minha predileção. Quando veio a pandemia, né, aí uma série de ideias que eu tinha de filosofia do direito que eu queria expressar em forma de um livro, acabou surgindo a oportunidade naquele momento da reclusão social. Né? Aí eu escrevi esse livro, que se chama Biografia Não Autorizada do Direito, para os alunos do primeiro ano da Faculdade de Direito. O que está nesse título, né? O que eu quero dizer com esse título? Eu estou propondo nesse livro que a gente olhe para o direito por uma perspectiva não normativista, ou seja, tirando a norma do centro do direito. O direito se define como norma faz muito pouco tempo, são 300 anos, um pouco mais, meados da Idade Moderna para cá, né, que a gente encontra o direito centrado na norma jurídica, centrado em leis, em Constituição. Antes disso, o direito já existia, mas de uma forma completamente diferente. Né? Então, o título brinca um pouco com isso. O título diz: uma biografia autorizada do direito é uma biografia em que o direito é apresentado como normas abstratas que são aplicadas pelos juízes. Como pensa o mainstream, né? Exatamente. E eu vou brincar com isso, dizer, não, agora eu estou fazendo uma biografia não autorizada, aquela biografia que o direito não autorizaria se fosse consultada. Muito bem, muito bom, muito bom. Na pandemia, o senhor produziu mais do que o usual, né? O senhor além de produz bastante, né? Tem uma extensa contribuição às letras jurídicas, vem atualizando o seu livro sobre direito comercial desde longa data, mas me parece que na pandemia o senhor, até justamente pela reclusão que o senhor mencionou há pouco, o senhor produziu bastante. Além da biografia não autorizada do direito, quais foram os outros livros que o senhor escreveu nesse período e publicou nesse período? Parece que eu estava assim, precisando colocar muitas coisas no papel. Em 2021 saiu o Biografia Não Autorizada do Direito. Em 2022 saiu um livro em que eu discuto o conflito entre o princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Né? O nome do livro é Os Livres Podem Ser Iguais? Eu discuto o liberalismo, a intervenção do Estado. Do direito pura, filosofia jurídica pura. Em 2020... Pois não, desculpa interrompê-lo. Eu gostaria de fixar só mais um pouco nesse livro
Os livres podem ser iguais? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. O senhor toma por base Constituição Americana, alguma obra, alguma referência mais concreta, algum autor estrangeiro ou nacional, provavelmente estrangeiro, que tenha se debruçado sobre isso? Eu gostaria que o senhor explicasse para aqueles que nos assistem e ouvem como esse livro foi construído e mais ou menos do que ele se ocupa. Nós sabemos do que é que ele se ocupa, mas qual é o ponto central dele, professor? Algumas características dessa obra, que me pareceu muito curioso, muito importante, de um título e de um tema muito importante. Sem dúvida. Eu acho que esse é um tema fundamental. A base, qual é? Uma ideia que a gente encontra em diversos autores afiliados ao pensamento liberal, né? De que a liberdade e a igualdade não seriam compatíveis. Para você garantir mais igualdade, é necessário sempre, de acordo com esses autores do liberalismo, restringir a igualdade. E vice-versa. Para você garantir mais igualdade, você precisa restringir a liberdade. Né? Então, para o liberalismo, há um conflito insuperável entre esses dois valores. Existe realmente um momento em que esses dois valores são contraditórios. Você vai prestigiar mais um do que outro. Mas a minha abordagem procura mostrar um outro lado deste conflito, que não é a perspectiva do liberalismo. Né? É uma perspectiva voltada a discutir quais são as balizas de intervenção do Estado na economia para garantir esse devido sopesamento entre liberdade e igualdade. Salvo engano, professor, eu não sei se o senhor enveredou por esse caminho, até porque esse caso, o que eu vou mencionar agora, trata de economia, mas não tanto. A Suprema Corte, salvo engano, não sei se 2009, 2011, bem, não consigo recuperar a data exata agora, mas algo por aí. A Suprema Corte americana, ela decidiu Citizens United, que é aquele caso que liberou, propiciou, permite ainda, que os grandes conglomerados pudessem financiar campanhas políticas sem limite. E o fez com base no free speech, porque, segundo a decisão, a limitação, a doação eleitoral, a doação para campanhas, feriria a cláusula da liberdade de expressão. Quando o senhor fala, isso me despertou porque o senhor falou liberdade e igualdade, e às vezes quando um determinado sistema jurídico privilegia um desses tópicos, acaba que, não sei se prejudicando, mas contendo o outro. Me parece que esse caso talvez trafegue mais ou menos nisso aí que o senhor está falando, porque o que é que a Suprema Corte disse? Olha, esse é o princípio da igualdade. Né? Todos são iguais e todos podem doar da forma como achar mais conveniente. Evidentemente que isso, há diferenciações entre aquelas pessoas que podem e que não podem, e alguns entendem que a igualdade acaba sendo prejudicada por aqueles que não podem contribuir muito com determinadas campanhas, né, de político, desse ou daquele. O senhor acha que tem alguma similitude? Dá para construir alguma coisa nesse sentido, desse caso específico? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás,
essa discussão entre igualdade e liberdade é uma discussão muito rica nos Estados Unidos, né? Desde os pais fundadores, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos diz, entre essas verdades evidentes, que nós nascemos livres e iguais, né? É claro que, logo em seguida, é constituída uma sociedade em que boa parte das 13 colônias tem como base econômica o trabalho escravizado, né? Então, logo no nascedouro, essa nação teve que se haver com a questão: somos livres e iguais, mas temos trabalho escravizado? Exatamente. Né? E toda uma discussão em qual seria o peso de cada uma das antigas colônias Da vontade política nacional. Na vontade política nacional, se fez um cálculo tendo em vista a população. Aquelas colônias que tinham trabalho escravizado, que estavam mais ao sul, né, queriam, ao mesmo tempo, ter maior representação, porque eles queriam manter a escravização, né, mas precisavam, de alguma forma, dizer como é que se conta um escravizado, né? E aí se chegou a uma fórmula matemática: cada escravizado ia valer 3/5 de um branco, de um homem livre, né? E com este arranjo matemático peculiar, né, as colônias do sul, que eram mais escravagistas, conseguiram, no plano da federação, um poder político que manteve o trabalho escravo, né, até a Guerra da Secessão, enfim, até o século XVIII, quando, enfim, foi encerrada esse tipo de exploração do trabalho escravizado. Muito bem, professor, obrigado. E, bem, então, nós estamos no segundo livro da época, no segundo livro produzido na pandemia. Nós já vimos, o senhor já falou sobre Biografia Não Autorizada do Direito. 2021. Os livres podem ser iguais. 2022. E, por favor. Em 2023, saiu publicado o Conflito, a Origem do Direito, né? É um trabalho em que eu desenvolvo de uma forma mais fundamentada, mais aprofundada, as ideias que haviam sido apresentadas no Biografia Não Autorizada. Certo. Biografia Não Autorizada, como eu disse, é para um aluno de primeiro ano. Sim, sim. Né? No Conflito, a Origem do Direito, o aprofundamento desta abordagem proposta no Biografia Não Autorizada. E no plano original do livro Conflito, seriam 4 vertentes com as quais eu trabalharia. A teoria da evolução darwinista, a antropologia, né, a teoria jurídica e a teoria do conhecimento jurídico, todos convergindo para aquele momento do aparecimento do direito no tratamento dos conflitos. Mas, professor Souto, o livro acabou ficando um pouco grande demais, que eu separei, deixei a teoria do conhecimento de lado, e aí o conflito saiu apenas com essas outras 3 vertentes: evolução, antropologia e teoria jurídica. E em 2024, aí sim, tudo aquele material que eu tinha separado para tratar da teoria do conhecimento jurídico saiu em um novo livro, que é o livro Direito e Verdade. Direito e Verdade, nós vamos falar daqui a pouco. Observem que durante a pandemia, um pouco antes, mas durante a pandemia, ressurge com toda a força o professor Fábio Ulloa, o filósofo do direito, né? Uhum. Que é uma característica da vida do senhor, mas que posso estar equivocado, corrija-me se eu estiver. Eu, por exemplo, João Carlos Souto, sempre lancei, quando vi
quando me deparava com o nome, ou quando lembrava, quando via numa biblioteca ou numa livraria um livro ou o nome Fábio Ulloa Coelho, eu lembrava sempre do professor e do autor de direito comercial. Então a pandemia me parece que faz ressurgir com um ímpeto o Fábio Ulloa, filósofo do direito, o Fábio Ulloa, professor de filosofia do direito. Estou certo? Sim, eu até Com doutorado? eu voltei a dar, o meu doutorado é filosofia do direito. Direito. Eu deixei de dar aula de filosofia do direito lá nos anos 1990, na década de 90, né? Mas agora, depois da pandemia, eu voltei para o magistério da filosofia do direito, mas agora somente no nível de doutorado. Certo. Então, eu ministro uma disciplina de filosofia do direito apenas para os doutorandos, lá na PUC São Paulo. No mais, eu continuo inteiramente dedicado ao direito comercial, ao direito empresarial. Este ano, Inclusive advoga nessa área. advogo nessa área, e este ano eu lanço um livro sobre fundos de investimento, Que que eu bacana. escrevi em coautoria com duas outras colegas da área. Sai mais uma edição do meu curso de Direito Comercial. Estava qual editora agora? Agora estou pela Revista dos Tribunais, na área dos livros de Direito Comercial. Na área dos livros de Filosofia do Direito, eu estou com a Martins Fontes, a editora Martins Que é Fontes. uma É tradicional também, ambas tradicionais. Professor, o senhor, antes de falar sobre Direito e Verdade e também The First Law, o senhor se torna professor da PUC São Paulo em 82. E a titularidade, o senhor é professor titular da Faculdade de Direito da PUC. E o senhor passa a ser titular a partir de quando? Mais ou menos. No iníciozinho dos anos 2000. 2000. Aí eu fiz toda a carreira. No momento que eu fiz a carreira, agora já a regra é mais fácil, é diferente, é mais fácil. Mas no momento que eu fiz a carreira, nós tínhamos primeiro que defender a dissertação de mestrado e fazer um concurso para assistente mestre. Tese de doutorado e um concurso para assistente doutor. Livre docência e um concurso para professor associado. Então já deu seis concursos. E professor titular, o 7º concurso. Né? Agora não, agora já tem uma outra regra bem menos cansativa. Mas fiz todas ao longo ali, concluí essa trajetória toda no início dos anos 2000, acho que é 2001, 2002. Foi da minha banca de professor titular em Direito Comercial, o Fábio Conde Comparato, Paulo Barros Carvalho, né? Grandes nomes. Grandes nomes, com certeza, grandes nomes. Bem, e agora chegamos no Direito e Verdade, Martim Fontes, um livro mais recente, que é um desdobramento dessa reflexão sobre filosofia do direito e com uma proposta, eu diria, bastante ousada no que diz respeito a uma abordagem uma abordagem nova, ousada, como eu disse há pouco, do direito e da filosofia do direito. Professor, de que o senhor diz aqui que é preciso distinguir retórica de sofística, que a retórica é o saber da construção de argumentos consistentes a partir de enunciados verossímeis. A sofística é a pura exortação à ação, sem nenhum compromisso com a verdade ou a verossimilhança. E por aí lá vai. Professor, por favor, discorra sobre essa obra densa e que trata de um tema que poucos ousam enveredar, né? Então, professor Souto, a gente, desde o primeiro dia de sala de aula com estudante, né, a gente ouve os professores dizendo que o nosso conhecimento seria um conhecimento científico, que haveria uma ciência do direito, né? Partindo do pressuposto de que é possível encontrar o significado verdadeiro de cada norma jurídica.
a única interpretação verdadeira de cada norma jurídica. E assim a gente vai se formando, e assim a gente entra na profissão, e esta ideia de que o nosso conhecimento, o conhecimento da interpretação das normas, é um conhecimento científico, ou seja, é um conhecimento apto a encontrar o verdadeiro significado de cada norma jurídica, essa ideia que eu questiono no direito e verdade, né? É claro, faço primeiro todo um enfrentamento de cada uma das tentativas da filosofia do direito de transformar este conhecimento em ciência, né? Kelsen, Aufhaus, a análise econômica do direito, o marxismo, a teoria crítica do direito, enfim, diversas abordagens tentando transformar esse nosso conhecimento que a gente adquire na faculdade e depois vai aprimorando na nossa atividade profissional, né? Qualificar esse conhecimento como científico. E vou mostrar que todas essas formulações falham. Todas essas propostas de construção de uma ciência, quando a gente vai ver o que acontece depois da proposta, aqueles autores que se dizem kelsenianos, por exemplo, a gente vai olhar para lá e vai dar, não são kelsenianos. Por quê? Porque a proposta do Kelsen não é factível. Por quê? Porque não existe uma ciência do direito. Mas aí, isso eu acho bastante importante, professor Souto, ressaltar, né? Existem conhecimentos que não são científicos e são úteis, são importantíssimos, né? Ninguém vai dizer que o conhecimento que um maestro tem de reger uma orquestra é ciência. Não é ciência. Que o conhecimento lá daquela dona de casa que prepara um saboroso almoço é um conhecimento que não é científico. O pescador que entende o mar e que diz assim, olha, ali eu tenho mais chance de pegar peixe e consegue... Ele tem um conhecimento que não é científico, é intuitivo, relevante. Então, e aí é que vem. O nosso conhecimento é retórico, né? Isso não significa que ele é um conhecimento sem importância. Muito pelo contrário. Os conflitos na sociedade só são resolvidos hoje, nesta quadra do século XXI, graças a esse conhecimento retórico, né? E eu digo mais, ainda bem que é um conhecimento retórico, porque se a gente tivesse uma condição de conhecer cientificamente como tratar os conflitos, a gente estaria na antessala da eugenia, né? Porque se existe uma única solução científica para decidir quem tem razão num conflito, né? Se a ciência pudesse dar isso, né? A gente poderia desenvolver medicamentos ou qualquer outro tipo de providência científica de forma a evitar o conflito, né? Isso necessariamente seria, de antemão, decidir quem tem razão, né? Por uma definição eugenista. Isso tudo eu exploro no livro, né? Ainda bem que temos a retórica. A retórica é que nos salva, a retórica é que nos salva da eugenia. Muito bem, muito bem. Agora, eu fiquei curioso, é uma matéria nova para mim e para muitos, não é? É uma abordagem nova para mim, para muitos. Eu fiquei curioso, em dado instante, o senhor disse assim, falando de Kelsen, e dando a entender, ou até afirmando, que alguns kelsenianos laboram no equívoco. Laboram todos? Laboram no equívoco. Não são alguns, são todos os kelsenianos. Aí eu pergunto, e o senhor faz uma afirmação forte, todos, esse equívoco, a continuidade do equívoco, a permanência do equívoco, ela se dá por falta de observação do pensador, do kelseniano, ela se dá por
eu não gosto dessa palavra, não sei se fica bom ou boa, né? Pode ser um pouco de preguiça, talvez, na análise. Então, ou ela se daria por uma admiração, um endeusamento desse ou daquele pensador, e que esse endeusamento redunda numa visão obnubilada daquilo que nos cerca. Não sei se eu fui claro. Não, claro, claríssimo, e eu vou responder aproveitando a oportunidade para falar de mais um livro meu. Certo. Eu tenho um pequeno livro que se chama Para Entender Kelsen, que eu escrevi quando eu dava aula de filosofia do direito antes do meu doutorado. Para Entender Kelsen. Né? E esse livro eu começo dizendo o seguinte: existem dois Kelsens. O Kelsen da primeira página do Teoria Pura do Direito, que todo mundo leu, ou muita gente conhece. Alguns leram, né? E algumas pessoas falam, opa... É mais citado do que lido. Mais citado do que lido. E muitos kelsenianos ficam só nessa primeira página. Qual é a página? O que ele diz nessa primeira página? Ele diz que, para conhecer a norma posta, é necessário deixar de lado, ignorar, não levar em conta nem os valores que interferiram na produção da norma, nem os determinantes econômicos, históricos, culturais. É o princípio metodológico fundamental ali do Kelsen. Esse todo mundo conhece. Qual é o segundo Kelsen? É o do resto do Teoria Pura do Direito, que nem todos leram. Né? O restante da obra, Kelsen vai levar esse princípio de uma forma extremamente lógica a todas as suas consequências, e vai dizer algumas coisas do tipo: o legislador pode fazer uma lei contrária à Constituição. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer: o juiz pode decidir contrária à lei. Ele vai dizer isso. E isso é válido. Né? É o duplo poder legiferante, o duplo poder jurisdicional. Mas, quando ele chega no último capítulo do Teoria Pura do Direito, que é a teoria da interpretação, o Kelsen vai dizer: a única coisa que um cientista do direito pode fazer é listar quais foram as interpretações que o judiciário deu para cada uma das normas, sem nunca dizer qual dessas interpretações é mais correta que a outra. Que autor a gente conhece que faz isso? Que pega lá, artigo X da Constituição Federal. O judiciário já interpretou da forma A, da forma B, da forma C. E ele mesmo não vai dizer, ele, autor, não vai dizer qual está correto. Outro artigo da Constituição. O judiciário já interpretou da forma A. Né? Então, é apenas listar interpretações dadas para cada norma. Isto é que é um kelseniano. Você não encontra nenhum kelseniano por aí. Maravilha. Muito bem. E, por fim, para concluir nossa entrevista, o The First Law, que nos leva imediatamente, pelo menos a mim e alguns também, imagino, a não que o livro seja o mesmo, né, mas o título, né, The Path of Law de Hobbes. Sim, né? Sim. Mas, professor, parabéns, é um livro escrito todo ele em inglês, publicado na Suíça, me parece, né? Porque a sede da editora é na Suíça, Springler, e que também trafega nessa abordagem da filosofia jurídica e me parece que também dialoga com o direito e verdade, não é isso? Sim. The First Law. Pois não. Este é um livro em que eu faço uma espécie de uma síntese do pensamento que eu exploro com mais profundidade no direito e verdade e no conflito origem do direito, né? Exatamente com o objetivo, escrevi em inglês, exatamente com o objetivo de procurar alcançar outros auditórios para essas reflexões que eu tenho feito aqui em português desde a pandemia. Né? É um livro em que eu proponho uma pesquisa arqueológica
vamos procurar, vamos investigar qual teria sido a primeira lei. A primeira lei no sentido contemporâneo de lei. Uma norma abstrata que estabelece um determinado conduto, ou obrigatório, ou permitido, ou proibido, para ser uma norma para ser aplicada por um juiz num caso concreto. Isto não existiu desde sempre. O direito foi muito diferente quando a gente vai lá para o passado remoto, a antiguidade, enfim, aquilo que se chama de Código de Hammurabi. Esse é um nome dado no século XIX, ou seja, no momento em que o direito já tinha a configuração que temos hoje, né? E já estava para lá da adolescência. Pois né? Ou seja, levando em conta a configuração que temos hoje, é isso que fique claro. É nitidamente um presentismo. Se você olhar para uma pedra em que possui lá algumas informações e chamar aquilo de código, como se fosse um código civil, um código penal, um código Hammurabi, né? As pesquisas arqueológicas mais recentes mostram que nesta pedra, né, Hammurabi fez 4, 5, 6 pedras para espalhar nas cidades mais importantes da Babilônia. Nesta pedra, ele reproduzia a mesma orientação que ele havia dado por escrito para delegados dele, rei da Babilônia, que ele mandava para resolver conflitos em diversas partes do seu reino. E ele orientava esses seus delegados. O delegado já estava indo para resolver um conflito concreto, não é assim, vamos imaginar o conflito X, como a gente resolveria. Não. Havia um conflito concreto, por exemplo, uma inundação que havia ocorrido naquele ano e que impediu os agricultores de cumprir os compromissos dele de entregar o produto lá da safra dele. O Hammurabi recomenda que, neste caso, o agricultor não fica responsável por entregar o produto que ele havia sido obrigado. Enfim, a gente chamaria isso de caso fortuito, força maior, mas era um conflito que já existia e ele, como rei, orientava o seu delegado a como resolver. E existem essas placas de argila com essas orientações, estão documentadas, e na estela de Hammurabi, né, na pedra de Hammurabi, estão algumas dessas orientações que ele dá, né? Então não são normas abstratas para um juiz de um determinado momento aplicar. São orientações para como resolver conflitos específicos. Né? E aí a gente percorre no livro alguns outros recortes históricos, né? Vamos à Grécia Antiga, vamos à Idade Média Europeia, e vamos mostrando como o pensamento jurídico nesses outros recortes temporais era muito diferente do nosso pensamento hoje. Mas qual é a Quer dizer que lá nós não achamos The First Wall. Não achamos, né? Aliás, o meu editor falou para eu não dizer, quando eu fizer propaganda do livro, quando for falar sobre o livro, eu não dizer qual é a primeira lei. Porque o livro tem um quê de romance de detetive. Sim. Aí é preciso entender. Já foi tal. Aí não vão ler o livro. É, claro. E também não vão entender todo o environment. Né? Professor. Não, só concluindo, eu acho que, professor Souto, a mais importante lição disso, quando a gente olha para o passado e vê o direito tem uma história, a lição mais importante essa história não acabou. Essa história continua. É ilusório pensar que nós vivemos num momento perfeito do direito, que nada mais vai acontecer. Essa história do direito continua. E talvez aquilo que é muito claro, muito sedimentado hoje, por exemplo, a tripartição dos poderes, pode ser que não seja o direito do futuro. Né? Então, muitas vezes a gente ouve algumas críticas sobre ativismo judicial. Tal. Não sei se é ativismo judicial ou se é a história do direito acontecendo. A sociedade fica mais complexa, cada vez mais complexa,
E a tripartição de poderes que foi imaginado no século XVIII acaba não dando conta desta complexidade. Mas isso é para Um outro livro. outro livro, outra discussão. Professor Fábio Ulloa Coelho, muito obrigado por sua presença. Nós percorremos aqui várias fases do direito, vários momentos do direito, vários momentos da sua trajetória que começou com o direito comercial, principalmente, né? E o senhor se revela também um grande filósofo com uma proposta ousada e com ousada e com os pés no chão, né? De modo que eu recomendo essas duas obras que nós falamos aqui, além das outras citadas, mas Direito e Verdade e The First Law, que certamente irá influenciar e provocar nos estudantes de direito, de um modo geral, né, da graduação ao doutorado, reflexões importantes. Muito obrigado por sua presença e até um próximo livro para nós conversarmos aqui direito. Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi muito proveitoso, muito bom, e parabéns aqui pela condução aqui da Escola Superior da Advocacia Geral da União. Muito obrigado. Até a próxima.